tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre as plantas, tá? A gente vai falar de uma forma geral, bem resumida, como é as plantas. As plantas, elas são seres pluricelulares, elas são eucarióticas e ainda são autótrofas, fotossintetizantes. O que quer dizer autótrofos fotossintetizantes? São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Ele sozinho realiza o seu próprio alimento. Como é que eles vão conseguir produzir esse alimento? Eles conseguem através da glicose, aonde vai ter a produção de glicose através dos raios ultravioletas e assim eles produzem o seu próprio alimento, ok? As plantas, elas são divididas em grupos. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são as plantas mais simples. Elas são de pequeno porte, não possuem vasos condutores, logo são avasculares e elas precisam de locais úmidos para sobreviver. Elas só conseguem sobreviver com a presença da água. Por quê? Como elas são de pequeno porte, elas não possuem esses vasos condutores, então elas precisam da água para que elas consigam absorver os nutrientes e ainda para o processo de reprodução, que depois eu venho explicar como acontece a reprodução das plantas, ok? Já as pteridófitas, elas são plantas de médio porte e elas são plantas vasculares. Elas já possuem vasos condutores de seiva. Elas possuem o xilema e o floema. O que são esses vasos condutores? O vaso condutor xilema, ele é responsável para transportar a seiva bruta, que é aquela seiva que vem da raiz até as folhas. Já o floema, ele é responsável para transportar a seiva elaborada, que é aquela seiva que vem das folhas para a raiz, que lá já é formado o processo de glicose, que já é formado todo o processo de nutrientes para as plantas. E também temos as gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas de grande porte, elas são vasculares, possuem vasos condutores de seiva, elas não precisam da água para a reprodução. O processo de reprodução é feito com a ajuda de alguns animais. Por exemplo, vem um morcego, pega o estróbilo de uma determinada planta, de uma determinada gimnosperma, leva para um outro local. Então, esse é o processo no qual elas se reproduzem, certo? E ainda temos as angiospermas. As angiospermas também são vasculares, de grande ou médio porte. Estas já possuem todas as estruturas. E no caso, elas irão produzir também flor e fruto. Essas plantas angiospermas é uma das mais conhecidas e é uma das que possuem maior quantidade no ambiente terrestre. São todas aquelas plantas que possuem flores e frutos. E estas, o processo de reprodução é através da polinização, aonde vem um inseto ou um outro animal qualquer, pega o grão de pólen, leva até outra planta e assim acontece o processo de polinização e o processo de reprodução, ok? Nós temos como exemplo das briófitas os musgos, que são de pequeno porte, das pteridófitas as samambaias, que são de médio porte, das gimnospermas nós temos a sequoia ou pinheiro do Pará, que são de grande porte, e das angiospermas, o exemplo que nós temos é a goiabeira, no qual ela possui flor e fruto. E é isso, espero que tenham aprendido e até a próxima aula.